A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos toda sexta-feira às 20 horas, programa do seu coração, da sua família, da sua casa, da grande igreja missionária IPP Pinheiros aqui, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a IPP TV, a sua TV missionária. E o nosso programa aqui, o Bem Casados, que vem logo em seguida aí, ó, do Namoro com Propósito. Você acabou de assistir nosso evangelista Júnior Meirelles, Namoro com Propósito. Aí você passou o vestibular agora você está aqui na prova final, casamento. E aí, o Bem Casados, como a gente se apresenta lá no ECC, eu sou o Vinícius da Michele. E eu sou a Michele do Vinícius, sejam bem-vindos a mais um Bem Casado. Muito bem-vindo aí você que está nos assistindo, aproveita, clica aí no coraçãozinho, já curte, né? Ao mesmo tempo, dá um like, na verdade, né, Michele? Dá um like, se inscreve no canal e compartilha, porque quando você compartilha, você está abençoando a obra missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E hoje o casal que está com a gente é um casal que vai nos ajudar a entender quando Deus dirige o casamento. Deus tem dirigido o seu casamento? Olha aí. E você, está buscando no Senhor ainda como é que isso vai acontecer? Você está solteiro. Pastor, pré-vestibular, estou aprendendo aí com Bem Casados. Beleza. Você vai entender um pouquinho mais. E aí quando você for casar, você é noivo, está assistindo aí, quando Deus dirige o casamento, como é que isso acontece? Mas, como a gente sempre diz, o Criador do casamento, que é o nosso Deus, o próprio Senhor, ele tem palavra para a minha vida, para a sua vida, para a vida do nosso cônjuge e vai abençoar os nossos casamentos. Como a gente diz, é sempre bom, antes da gente começar a entrevista aqui, ouvir a voz do Criador. Na devocional de hoje eu quero compartilhar com você na primeira carta de Paulo aos Coríntios, justamente do versículo 29 até o versículo 32. Então, se você puder separar aí, se você nos acompanha, quiser ler no seu dispositivo, corre lá, pegue a Bíblia impressa, que eu sempre prefiro, né? Falo isso com você aqui. 1 Coríntios 7, de 29 a 32, e a Michele está com uma Bíblia aqui bem bonita. A gente vai falar dela hoje, ó. Bíblia Mães da Aliança. Daqui a pouco você vai entender um pouquinho mais, se você ainda não conhece essa Bíblia maravilhosa, mas ela vai ler para a gente aqui o texto sagrado. Por favor, Michele, nos ajuda com a leitura da palavra. Vamos lá. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Até aí. Essa é a palavra do Senhor, meu irmão e minha irmã, você que nos assiste aí. E esse texto, que ele é muito curioso e para algumas pessoas, o que Paulo está recomendando? Casa ou não casa? Se comporta ou não se comporta? Se alegra ou não se alegra? Se você pegar o texto todo, então, você fica, às vezes, com um texto que é muito difícil e algumas pessoas encontram dificuldade nesse texto. Mas eu queria compartilhar com você aqui, e se você lembrar do texto áureo do casamento que está lá em Efésios 5, e a gente sempre retoma, sempre fala dele, preste atenção, Paulo está escrevendo para uma igreja que vive um ambiente muito rico. A igreja de Corinto, por exemplo, era uma cidade proeminente, era uma cidade cosmopolita. A sua cerâmica, por exemplo, era muito desejada das nações. Os mais belos vasos e instrumentos de barro eram feitos por causa da cerâmica de Corinto. Era uma cidade que enriqueceu rapidamente. E aí, aqueles crentes que haviam se convertido com a pregação de Paulo, agora têm as suas dificuldades também sobre como viver uma vida cristã, aliás, que envolve o casamento. E por que eu falei do texto áureo aos Efésios? Porque sempre há uma dificuldade de vencer as questões do mundo. E principalmente, o Senhor Jesus disse assim, olha, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. O que Paulo está pregando para uma cidade rica e para uma igreja que vivia no meio de uma riqueza, inclusive com cultos pagãos que envolviam tanta coisa, até mesmo o culto ao deus Baco, que era o deus do vinho, e tudo isso acontecia naquele momento ali. Você pode lembrar que naquele reino, justamente naquele império romano, todas essas coisas aconteciam e Paulo vai recomendar uma coisa especial, tanto aos coríntios quanto aos efésios. Perceba que no capítulo 5 de Efésios, se você voltar lá,
Paulo vai começar com uma estrutura da santidade. E naquela estrutura da santidade, antes mesmo de falar para o casamento, ele está falando da separação das coisas desse mundo. E agora ele fala aqui para nós, nesse texto aos Coríntios, justamente sobre um sistema muito sofisticado a respeito da santidade. Esse texto é difícil porque ele exige de nós um esforço de entender que a santidade é um sistema de Deus de excelência para chegarmos ao reino do Senhor no último grande dia. Por isso eu tenho insistido muitos programas aqui com você, que a gente caminha junto, rumo ao mesmo horizonte, dois pecadores, caminhando juntos, se esforçando para que o outro se pareça mais com a imagem de Cristo. E Paulo agora, envolvendo a linguagem do casamento e outras coisas mais, ele está apresentando o sistema de santidade, que é muito sofisticado, para que você almeje muito mais o reino de Deus e o amor ao Senhor. E é por isso que o texto diz para mim e para você. Versículo 29, se você olhar, irmãos, o tempo se abrevia. E a bússola desse texto, o tempo se abrevia, é como se Paulo estivesse dizendo, olha, o tempo da volta de Cristo vai acontecer. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados. O que isso significa? Que o casamento não pode se tornar uma idolatria. Você não pode viver exclusivamente para o casamento como se isso fosse a única coisa que existisse na sua vida. Então perceba, o tempo se abrevia porque você está arrumando para a eternidade, para a glória de Deus, e o seu amor deve ser supremo ao Senhor. Da mesma forma ele vai dizer, a solteirice, ou seja, não só os casados sejam como não fossem casados, mas também os que choram. Se você está de luto, você não deve entrar numa depressão, até o luto deve passar. Você não deve viver na amargura, chafundado aí justamente na tristeza, fazendo disso também uma espécie de idolatria da depressão. Ninguém me ama, ninguém me quer, como dizia aquele desenho animado antigo, Lip Hard, né? Aquela hiena triste. Ó vida, ó céus, ó azar. E não pode ser assim. De outra maneira, ele vai dizer assim, os que se alegram não vivam de stand-up comedy. Não viva como se a vida fosse uma eterna brincadeira, e aí você faz do sorriso muitas vezes e da alegria passageira desse mundo a idolatria do seu ser. E aí os que compram como se nada possuíssem. Se Deus está te abençoando, irmão e irmã, com a prosperidade de alguma maneira, o sustento do seu trabalho, entregue isso aos pés do Senhor. E ele continua dizendo que a aparência desse mundo é como uma bolha de sabão. O que eu quero que vocês tenham, Paulo vai dizer no versículo 32, é que vocês vivam livres de preocupações. As preocupações do casamento devem ser sublimadas pela preocupação da santidade e do reino de Deus. É esse horizonte que você está arrumando. E é por isso que Deus precisa, conforme o tema de hoje, dirigir o seu casamento. Deus abençoe muito a sua vida. Vamos agora conhecer o nosso casal, não é isso, Michele? É isso aí, vamos conhecer o testemunho do nosso casal. Roster conta que teve o privilégio de conhecer a Cleusa no mês de fevereiro de 1997, quando foi estudar no Seminário Presbiteriano JMC, em São Paulo. Foi enviado por um presbítero de uma região do noroeste de Minas Gerais. Chegando em São Paulo, no dia em que Cleusa foi à igreja pela primeira vez, Roster se apaixonou à primeira vista e logo já orou a Deus dizendo: Senhor, permita-me ter a bênção de que essa morena não seja casada. Ao se aproximar e olhar para os dedos dela, notou que não havia aliança nenhuma e ao mesmo tempo louvou a Deus pela situação. Ele estava pregando no culto de congregação do Jardim Fortaleza em Guarulhos e ela estava acompanhada de sua mãe. Aos poucos se conheceram até que Roster foi visitar a casa de Cleusa como seminarista e começou a dar aulas de violão para ela, onde aprendeu a tocar uma música. Porém, foi no dia 25 de maio de 1997, depois de muita oração, que começaram a namorar. Namoraram durante 3 anos e 10 meses, até que Roster terminasse o seminário. Em dezembro de 2000, se casaram e moraram durante 7 anos em Santiago, no Chile, lugar onde nasceram seus 2 filhos mais velhos, o
o Davi, hoje com 19 anos, e Isabelle, com 17. Após esse período, foram para Brasília, onde Rosser pastoreou por 10 anos, e lá nasceu a filha Daniele. Já no final de 2007, vieram para São Paulo, onde Deus continuou os abençoando no pastoreio da Igreja Presbiteriana Unida. Hoje, estão com 24 anos de casados para a honra e a glória do Senhor. Estamos de volta. Nosso casal está aqui. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, pastor Roster, Cleusa. Obrigada por virem contar aqui pra gente a história de vocês. É verdade. Reverendo Roster e Cleusa, sejam bem-vindos ao Bem Casados. Alegria receber vocês. Muito obrigada. Prazer imenso para nós estar com vocês nesta noite, pastor Vinícius e Michele. Nós clamamos a Deus que nos abençoe junto com vocês aqui. Amém. E aí, Michele? A gente aqui, a gente brinca, né? Óbvio que a gente quer saber da história de vocês, a gente quer saber os detalhes. O pessoal já conheceu um pouquinho a história de vocês, mas a gente quer saber os detalhes dessa ordem cronológica aí. Como foi o primeiro encontro de vocês, assim, o olhar, como vocês se conheceram, assim. Quer falar? Quem começa? Ele começa. Bem, eu vim estudar teologia no seminário em 1997. E quando você é seminarista do primeiro ano, nenhuma igreja convida um seminarista do primeiro ano para trabalhar ou pregar. E havia um colega meu que estava plantando uma igreja lá em Guarulhos, no bairro em que minha sogra comprou uma casa. E é o bairro do Jardim Fortaleza. E aí eu cheguei lá, preguei no primeiro domingo, né? Esse colega meu falou assim, eu estou plantando uma igreja, você gosta de pregar, eu não tenho condição de pagar salário nenhum, mas eu ajudo pagando a sua passagem. Quer me ajudar? Eu falei, eu vou, né? Levava 2h30 do seminário, era longe, pastor Michele. Eu falei, eu vou. Qual era o seminário, Reverendo? JMC. O JMC, Isso José aí. Manuel da Conceição. JMC. Aqui de São Paulo. Isso aí. Aí nós topamos ir. Chegando lá, no primeiro domingo eu conheci primeiro a mãe da Cleusa, né? Ela E aí, frequentava lá, eu frequentava outra igreja. ela frequentava a igreja No central de centro, Guarulhos. né? Centro de Guarulhos. Ela era membro da Central de Guarulhos. E um tio da Cleusa, o Reginaldo, que é pastor lá no Amapá, era meu colega de seminário. Olha E aí no primeiro fim de semana que eu estive lá, ele estava lá e me apresentou a mãe da Cleusa. E ela me disse assim, eu tenho uma filha. Olha! Eu falei assim, que interessante, né? Que notícia boa, né? Eu falei assim, que interessante. Só que eu, pastor, estava orando com uma moça que eu já tinha namorado lá em Minas Gerais. E aí quando eu fui para o seminário, a gente ficou naquela dúvida, porque ela falou que não servia para ser esposa de pastor. Olha E aí. aí eu falei que a gente tinha que orar. E na semana seguinte eu preguei no culto do domingo da congregação. E aí eu me lembro que eu estava com uma camisa branca, uma gravata preta, e quando eu entrei no salão da congregação, a primeira pessoa que eu vi foi a Cleusa. Olha aí. Eu me lembro a roupa que ela estava. Ela estava com a camiseta, assim, de meia manga, listrada, branca e preta. Olha aí. E eu olhei e eu falei assim, mente boa. a primeira coisa que eu falei Combinou assim, com a sua Senhor, roupa. não permita que essa morena seja casada, Senhor, em nome de Jesus. E foi assim. E eu olhei nos olhos, nos dedos dela e falei, não tem aliança. Eu falei, louvado seja Deus. Né? E aí eu preguei no culto aquela noite. Enquanto terminou o culto, ela veio conversar comigo. E nós começamos a conversa foi boa. E a mãe dela estava do lado e eu disse a ela o seguinte, falei, Cleusa, eu tenho que resolver um negócio com uma menina lá em Minas Gerais. Eu falei, semana que vem eu vou lá terminar tudo. E quando eu chegar eu quero conversar com você. Foi quase um Boaz. né? Ele já quis Você vai resolver esse negócio. Ele já quis garantir logo. No caso dela não, mas foi amor à dele primeira tá vista. assim. Né? E aí quando eu falei, eu voltei lá, resolvi a questão, né? Com uma semana, mas quando eu cheguei eu falei assim, Senhor, eu vou deixar o Senhor dirigir esse negócio. Eu não fui logo em cima dela, não. E aí o que aconteceu? A mãe dela, como todo mundo da congregação fazia, me convidou para almoçar como seminarista, né? Olha aí. E aí a mãe dela, comida deliciosa, né? Minha sogra cozinha muito bem, né? Pronto. Então fez um bife muito bom, lasanha e uma comida boa. E aí, Já ganhou o homem pelo palavrão. E aí, quando A no sogra, final, né? a gente ficou lá no final na cozinha, a Cleusa lavando a louça e eu lá tocando violão.
E aí ela lavando a louça, ela disse assim, eu queria tanto aprender a tocar violão. Foi mesmo, Olha! Cleusa? Foi assim, Cleusa? Foi, mas não foi com nenhuma intenção. Só Eu de queria Deus. aprender Foi mesmo. uma intenção Foi. musical. Foi. E aí eu Não, falei- até hoje eu não sei tocar. Eu falei assim, minha irmã, eu te ensino, né? E Acho que eu durou aqui comecei- um mês. Não, acho que foram 3 as meses. aulas. Ela aprendeu a tocar uma música à época, Pronto. né? Mas durante 3 meses, aos sábados, eu dei aulas de violão para ela, mas com muito respeito, pastor. Claro, claro. Eu falei assim, eu nem encostava nela, eu falava assim, ó, você coloca o dedo tal, na casa tal, na corda tal. E aí, depois de 3 meses, faleceu um tio dela em Limeira. E ela telefonou no seminário, no alojamento, na época a gente tinha um orelhão. E ela queria falar com o Reginaldo, que era o tio dela que morava no seminário, que a família estava indo para Limeira para ir para o sepultamento desse tio. E o Reginaldo não estava lá e ela pediu para me chamar. Aí quando ela pediu para me chamar, eu tomei coragem e falei assim, quando você voltar, você topa sair comigo? Hã? Olha, E aí no telefone, aí foi uma eternidade, né? E ela falou, eu topo. Eu falei, yes! Sim, senhor. E aí quando ela chegou, a gente saiu, né, meu bem? E a gente falando assim, a gente vê a direção de Deus nisso, né? Porque naquela época, como eu estava indo na igreja no centro, Sim. eu tinha terminado um namoro. Olha Aí aí. esse mesmo tio, daí o Valdemar, né? Lá da congregação, falou, Cleusa, vamos pra lá, né? Porque ele também vivia pra lá, né? Vamos lá ajudar também no trabalho. Eu disse, não, eu estava acostumada lá, nem pensei. Aí eu conversei com esse meu tio. Ele falou assim, Cleusa, eu acho melhor você não ir não. Porque ele estava preocupado. Porque como eu tinha terminado um namoro, e lá não ia ter rapaz, eu estava preocupado, né? Pra namorar, pra casar. Eu falei, não estou preocupada com Os isso, né? cupidos sempre preocupados. Foi. Então, Não, mas, era no assim, final. e aí você vê a direção do Senhor, porque naquela época você não tô preocupada. Sabe aquela questão que o Senhor, né? Não quero saber, assim, orando, Sim. pedindo para o Senhor uma pessoa de Deus, uma pessoa que me ajudasse a crescer. E aí nisso eu fui para lá. E foi quando eu conheci ele. Depois de um Aí, tempo, viu? nós nos conhecemos. Foi só um tempo, né, meu amor? de se Mas você lembra a conhecer. roupa dele também, que ele tava... Não, isso aí é mais dele. Não, isso aí foi dele, não. Certeza. Aí foi um processo. Não, e aí aconteceu o seguinte, Ref. Nós marcamos de sair. E a Cleusa trabalhava num consultório médico em Guarulhos desde que ela tinha 14 anos. Então ela tinha roupas muito bonitas, né? E eu, seminarista, tinha estudado em Brasília. E eu estudava no Colégio Setor Oeste, lá na Asa Sul. E com R$10 na época, dava pra gente comer um almoço assim, fenomenal, né? E uma região no plano piloto era muito boa. Eu falei, eu era seminarista, não tinha muito dinheiro. Eu falei assim, não, mas eu tenho 20 conto, dá pra levar ela pra sair. Aí quando eu cheguei de calça jeans, camiseta normal, ela tava toda de roupa social, toda elegante. Né? Eu falei, meu Deus do céu, essa menina tá nesse nível aí. E aí eu falei com ela, não, vamos comer. Aí a gente se encontrou no shopping, fomos comer no Pizza Hut. Pronto. Cheguei lá, quando eu abri o cardápio, Falei, minha grana não dava pra pagar a conta. Olha. quebrou a bicicleta. Aí eu olhei o cardápio assim pra ela e falei assim, eu tô a fim de comer sanduíche. Sim, pode você comer em acha outro da gente lugar. comer sanduíche? Ela entendeu que eu era um Que não pobretão tinha, que o normal. dinheiro não ia dar, né? E aí nós saímos pra comer, né? E aí, eu acho que foi no Bob's, né? E você no McDonald's. Daí a gente não lembra, não. Mas a gente saiu pra comer, e aí quando a gente saiu pra comer, e a gente tava conversando, batendo papo, eu peguei um guardanapo e falei assim, se eu tivesse uma caneta, eu escreveria muitas coisas pra você aqui. E ela falou pra mim, não escreve, fala. Olha. Aí já era. Aí Aí eu falei, pastorzão, né? Aí eu pedi ela em namoro, expliquei pra ela as minhas intenções, qual era o meu chamado. Ela disse que não sabia, não se via, não sentia capacidade para ser esposa de pastor. Olha aí. Eu falei para ela, mas você vai ser minha esposa, entendeu? Enquanto é pastor, Deus capacita, né? E aí nós começamos a orar, ela falou, não, vamos orar, né? E nós oramos uma semana. Uma semana e pouquinho. Entendeu? Cleusa, e aí 10 diz pra dias. gente aqui. Então, esse primeiro passo, até porque houve talvez uma dúvida no seu coração, será que eu vou poder ser esposa de pastor? E aí, o tema de hoje, pessoal, você que está nos assistindo aí, quando Deus dirige o casamento. A oração é essencial para quem está começando a namorar e buscando direção de Deus? É essencial. Para nós foi essencial, né? Porque nós começamos essa... Aí a gente ficou naquela dúvida, será que é, não é? Aí orando, o Senhor dá a direção, conduza, né? Então, assim, a gente foi vendo o Senhor direcionando, né? Se era ou não era. Aí nós começamos as aulas de violão, que no final não deu certo. Mas assim, aí eu fui vendo, teve um momento, uma coisa muito simples, que eu
Aí eu fui vendo que eu estava realmente mais interessada, assim. Eu comprei um soufflé, você lembra desse Lembro, soufflé? lembro. Até hoje eu lembro. Soufflé. Eu comprei o soufflé e guardei para ele. A gente foi lá pro Nova. Aí eu percebi que já estava, né? Então, assim, Deus Quando começa foi... a se importar. Foi, aí E a eu gente pedi ela em chamava. namoro um dia antes do aniversário dela. Pronto. E aí ela me deu o soufflé, né? Ela Foi. fez 21 anos no outro dia. E, né, meu bem? Foi, e foi assim, com muita oração, e às vezes uma pessoa falava uma coisa e já vinha aquela dúvida de novo, até mesmo essa questão de ser esposo de pastor, Sim. e o caso a gente ia ter que mudar, então assim, é muita coisa, né? Só em pensar em ir para Minas eu já estava preocupada, minha mãe então estava doida, né? Meu presbitério era de Minas, Imagina, eu teria que voltar. O senhor ia concluir o seminário e voltar. E eu porque eles ali estavam me apegada, né? E eu muito apegada ali, né? Com a minha Sim, família, claro. só nós, uma família sair pequena, recém-casada, né? sair de perto da família. Então assim, dá mas em susto, tudo, Ainda mais a mamãe com a comida boa, como o Foi. Reverendo falou. né? Então, assim, mas Pronto. em tudo a gente foi vendo Deus, né? Confirmando, Conduzindo, né? Dirigindo, né? Os passos. Porque às vezes as pessoas ficam com desejo que Deus se apresentasse e falasse de maneira audível. Mas assim, os sinais, né, as pessoas, tudo vai caminhando, né? Foi caminhando e Deus foi conduzindo, né? Então, assim, aquela oração assim... Amigos que estão juntos, né? Isso, E vão se for dizendo pra assim, ser. ó, eu vejo que vocês combinam. Então, Isso, né? Se for pra ser, que, né, Senhora, dê certo, senão que o Senhor já tire logo. Então, aquela oração assim, né? Aí veio o pedido de namoro, né? Foi, pois é. E aí nós oramos uma semana, Começou. e aí ela foi... E quando ela teve que viajar a Limeira de novo, porque primeiro elas foram visitar o tio enfermo, depois ele faleceu mesmo. E aí quando ela voltou no dia 25 de maio de 1997, Ele lembra as nós datas. começamos a namorar. E estamos aqui até hoje, né, meu bem? Foi. Pela graça de Deus, né? E aí vocês teve um noivado também? Como é que foi isso? E aí, pastor, o que aconteceu? Na minha época, a minha turma no JMC foi a última turma de 5 anos. E aí, enquanto nós namorávamos, nós projetamos nos casar no 3º ano. Só que houve um colega da minha turma que foi o único aluno do JMC que fez em 3 anos. Olha Aí quando ele é um grande teólogo da IPB aí, quando ele fez em 3 anos, nós olhamos uns para os outros e falamos assim, se ele faz em 3, a gente faz em 4. Pronto. E aí juntamos uns 10 e pedimos ao seminário que nos autorizasse e nós adiantamos 1 ano. E aí, como o curso ficou mais puxado, eu combinei com ela o seguinte, falei, meu bem, no lugar de nós nos casarmos no meio do curso, me dá mais 1 ano e meio e a gente casa no final, Termina, porque né, eu não ia ter alojamento na Zona Sul, porque na época o JMC era muito lotado, porque os doutores tinham acabado de chegar dos Estados Unidos. Augusto, Zéber, Alderi, todo mundo queria estudar aqui. Sim. E aí não tinha alojamento de casado livre. Aí eu teria que morar em Guarulhos e andar 2 horas para ir voltar todo dia, ia ser muito complicado. É um trajeto muito grande. Aí nós concordamos o seguinte, que eu ia terminar 1 ano mais cedo, e aí nós nos casaríamos assim que nos formássemos. Aí nós ficamos noivos no ano de 1999, né? E aí... Casamos em 2000. Casamos foi o tempo, em dezembro de 2000, né, meu bem? Foi isso aí. E o casamento foi aqui em São Paulo? Foi. O que aconteceu? Eu trabalhei lá nessa congregação, né, meu bem, no início, e depois eu fui convidado pela igreja do Parque São Domingos, onde o pastor Gildazo é pastor, para trabalhar na plantação lá no Jardim Ipanema, na igreja do Jaraguá. E o pastor da igreja era o Carlos César, meu professor, à época, pastor em São José dos Campos, e ele veio e me trouxe para a congregação e trouxe um novo pastor para a sede. Pronto. E aí eu fui trabalhar lá, e aí era um grande desafio, porque para namorar a Cleusa eu levava 2 horas e meia do seminário até a casa dela, mais 2 horas e meia até a congregação, e aí quando eu estava na congregação, eu pregava 5 vezes no fim de semana. O pastor me usava muito na sede também, no Parque São Domingos. Aí terminava o culto, ela vinha comigo 2 domingos por mês, levava mais 2 horas e meia para levá-la à casa dela, e mais 2 horas e meia para voltar para o seminário. Então eu ficava 10 horas em ônibus, trem, metrô, todo fim de semana. E Deus dirigindo a vida. Mas eu amava tanto essa pequena que para mim não era sacrifício, pastor. O tempo passava. E ele ficou, você ficou 1 ano, né, na congregação no Fortaleza, para depois mudar, né? Então a gente fala, foi o tempo de nos conhecermos, depois mudou já. E aí eu trabalhei no Jaraguá e o povo era muito amoroso conosco, né, amor? Eles com 19 anos, todos eles me chamavam de pastor. E aí, quando nós nos casamos na igreja do Parque São Domingos. Porque eu era Eles seminarista prepararam lá. tudo lá para nós, foi né? muito bom, né? Foram muito Eles generosos. casaram lá no Parque São Domingos. A gente esteve lá também, dando uma palestra. Uma igreja muito boa. Casais. A igreja lá também nos ajudou muito, né? No casamento, na Foram muito arrumação carinhosos e tudo. conosco. Que coisa boa. Aí nós nos casamos lá, né, meu bem?
E foi um grande desafio, pastor, porque é o seguinte, eu formei no seminário JMC aqui no dia 9 e 10 de dezembro, viajei para o meu presbitério em Minas, fui examinado no dia 14, fui ordenado no dia 17, voltei e nos casamos no dia 22. Então, você nem passou foi pela tudo licenciatura. assim, Não, corridinho. fui Não, ordenado direto ali. Fui ordenado direto e até porque também eu ia para o Chile, né? Pois E aí é. nós nos Entrou o casamos. Chile no meio. E aí nós ficamos aí 2 meses rodando pelo Brasil, tivemos 2 semanas de lua de mel, aí tivemos um tempo na casa dos meus pais, da minha sogra, até nós irmos para o Chile em fevereiro de 2001. E os filhos vêm quando nessa história aí, pastor? No Chile, né? É, Foi no no Chile. Chile. Foi Eles no nasceram lá no Aí foram Chile. Dois nasceram no Chile. Dois E a nasceram. gente faz o intervalo. Então tá bom. Aproveitando que vem os filhos missionários aí daqui a pouco, nessa história que você vai conhecer, segura um pouquinho, não sai daí, aproveita aí, se inscreve, compartilha e abençoa a nossa igreja missionária compartilhando e assistindo esse programa. Vai dar um breakzinho agora, assiste esse intervalo e a gente volta já, quando Deus dirige o casamento. A Duarte Senior Care tem mais de 14 anos de experiência. É a sua melhor escolha em cuidados geriátricos, de serviços básicos aos mais complexos. Acompanhamento pós-operatório, atendimento especializado em Parkinson e Alzheimer, ou simplesmente cuidados diários. Atendemos com tecnologia de prontuário eletrônico e inteligência artificial. Venha nos conhecer e descubra como podemos cuidar de você ou de seus entes queridos. Ligue agora mesmo, 11 3477 4627 ou WhatsApp 11 93388 2767 ou acesse nossos serviços pelo QR Code Duarte Senior Care. Voltamos aí e a gente está agora com o nosso casal missionário. Na verdade, quando Deus dirige o casamento, Reverendo Roster, Cleusa, que história emocionante, né? Porque essa cidade que não para, São Paulo, proporciona coisas muito boas e proporcionou, mesmo com as distâncias, o casamento de vocês. E que foi uma bênção, né? Louvado seja Ainda Deus. bem que, ainda como o senhor falou, ainda bem que ela não tinha aliança naquele primeiro encontro. E aí, para a felicidade, o senhor é de Minas, né, pastor? Isso. Eu sou natural de uma cidade chamada Paracatu, pastor. Paracatu. No noroeste de Minas. E Cleusa é daqui mesmo. Eu sou de Limeira. Nasci Limeira, em São Limeira, mas Paulo. cresci em Guarulhos. Cresceu em Só Guarulhos. nasci E eu passei a adolescência em Brasília. Pronto. Aí esse mineirinho brasiliense veio pra cá e pronto. Conquistou o coração de Cleusa. Graças a Deus. Gente, mas brincadeiras à parte, tem um momento precioso agora que vocês vão contar pra gente. Como Deus dirigiu o casamento de vocês para ser um casal missionário e plantar igreja no Chile. É isso, pastor? Foi isso mesmo. Como é que foi isso? Pastor, eu estava no último ano do JMC e a minha igreja mãe, lá no interior de Minas, tinha contato com o pessoal do Chile, porque uma missionária tinha estado no Chile. E no meu último ano, o pastor lá da igreja chegou para mim que a igreja chilena estava pedindo um pastor e eles tinham enviado o meu histórico, até minhas notas, e perguntou se eu queria ir para o Chile. Eu falei que não queria não, porque o Brasil era muito grande. E eu tinha alguns convites no último ano do seminário para ficar aqui. Mas no mês de maio de 2000, esse pastor me telefonou e disse que marcou com o meu tutor e viria um presbítero do Chile aqui, junto com a esposa dele, uma prima, e me levaram na melhor churrascaria do Campo Belo, que eu não tinha condição de ir como seminarista. Aí ele me ligou e falou, tô indo aí. Eu falei, mas pastor, eu disse pro senhor que eu não vou pro Chile, o Brasil é muito grande. Eu tinha um convite para ficar em São Paulo, tinha um para ir para Minas e outro um para o Mato Grosso e um para o Paraná. Eu falei, pastor, eu não vou pro... Ele falou assim, não, meu irmão, sem compromisso, eles querem te conhecer. Aí liguei para ela, né, no dia eu falei, Cleora, eles estão vindo aqui essa semana. E a mãe dela era muito apegada a ela, porque a Cleusa é a mais nova. Então todo mundo saiu de casa e morava ela, a mãe e a avó. Pronto. E aí, tanto é que quando a gente namorava, minha sogra brincava, você vai construir aqui em cima da minha casa. Pronto. Né? Só que Deus não quis isso. E aí ela falou com a mãe dela e de repente a mãe dela, que era muito apegada, falou assim, nossos chilenos estão vindo aqui. E aí a mãe dela falou, é de Deus.
E eu liguei para minha mãe em Minas Gerais. Minha mãe falou assim, liberando, né? esteja aberto a ouvir o chamado de Deus, meu filho. Aí nós Foi vimos mesmo? claramente E a aí- direção. As duas vozes Direção de importantes, Deus, né? né? As mães. E o que mães. mais me preocupava era isso. Eu estava até no trabalho, falei assim, como que eu vou falar isso para minha mãe? Daí eu falei assim, mãe, ora aí, né? Eu chamo ela de Nê, né? A direção de Assim, Deus aí. ora aí, eu falei, vamos falar de uma forma mais assim suave. A hora que tá vindo os chilenos aí, eles vão conversar com o Roster a respeito da gente ir pro Chile, mas não tá nada certo. Eu falei assim, né? Mas já Aí, mas preparou assim, o a gente já coraçãozinho viu, dela. foi preparando tanto o coração da minha mãe como o coração da minha sogra. Daí a resposta delas foi assim, né, bem foi essencial para nós, para nos dar aquela paz, Da paz, de né? irmos, né? E aí, na conversa com eles, resumindo, pastor, enquanto ele falava, Deus tocou meu coração profundamente. Né? Ele me disse assim, pastor, há 2 anos nós recebemos seu nome, nós sabemos sua história no seminário, nós temos suas notas, e para o senhor não achar que eu sou louco, eu trouxe minha mulher aqui, minha prima, e vim em nome do conselho dizer para você que nós acreditamos que Deus está lhe chamando para ser nosso pastor em Santiago. Pronto. Olha. Aí na hora o Espírito Santo, puf, no meu coração. Quebrando o coração. Eu falei, já É. era, todo sal, Senhor. E aí fui lá conhecer em julho, mas já estava tudo certo e eles nos receberam com muito carinho. E nós fomos para uma igreja que o pastor Danilo pastoreia hoje lá em Santiago, que é a Igreja Cristo Me Pastor, que é a única igreja que a denominação presbiteriana do Chile tinha plantado em 50 anos. Olha só. E assim, era uma igreja que eles não achavam que chegaria a mais do que 50 membros. E Deus nos chegou ali, né, meu bem, nos levou e Deus fez aquela igreja crescer para a glória dele, pastor. Olha que coisa E aí boa. as igrejas chilenas começaram a pedir pastor, e aí houve um momento que das 6 principais igrejas da denominação, nós éramos pastores de 5, e a nossa igreja nós derrubamos 2 vezes, aumentamos lá, e aí nós organizamos o seminário lá, e nos 7 anos que lá passamos, nós fomos instrumento, naquele primeiro momento, a equipe para revitalizar 6 igrejas, plantar outras 5, e formamos uma geração de 15 pastores chilenos. E para a glória de Deus, a denominação que vinha perdendo membros, ela recebeu aproximadamente 700 membros em 7 Glória a anos. Deus. Glória a Deus. Então foi um coisa tempo boa. de muita bênção, né, meu amor? Isso foi que ano, pastor, Isso que vocês foi de foram para lá? 2001 a 2007, 2000. pastor. 2001 e 2007. É, E 2001. nessa caminhada vieram os filhos. Isso mesmo. É isso? É. Foi, Conta um nós pouquinho pra perdemos gente, ô Cleusa, você aí agora, como mãe, como é que foi essa expectativa, né? Foi assim, foi muito bom a gente ter ido para o Chile, porque lá eles são muito família, né? É A gente mesmo? vê muito essa unidade, né? O núcleo ali. Isso foi para nós, assim, Vocês mostrou foram muito, recém-casados, Né? Foi, é. recém-casados. Foi difícil no início, né? Adaptação, porque nós começamos tudo lá, né? Então, assim, ministério, casamento, Sim, é. longe da família. O Mas choque cultural em si, foi, né? Outra e língua, outra né? língua Temperatura, também. clima, né? Ele aprendeu mais rápido espanhol, porque como ele fala mais, e também, né? Até o trabalho, né? De pregar. Então, eu, Sim. assim, foi mais de 6 meses. Então, assim... Mas, assim, foi muito bom também isso para nós, porque nos fortaleceu, né? Nos uniu bastante como família. É o que a gente fala, né? É. Porque a gente tinha que resolver tudo ali, né? É. Então era nós e nós Só mesmos e o vocês e Senhor. vocês, E o o Senhor. Senhor e chorar dando Senhor qualquer coisa e pedir perdão e se abraçar. É bom que tem aquela coisa e que seguir. dizem, que não tem família para Isso. estar no meio. Então é o foi casal assim. e ponto. Graças a Deus. Exatamente. Aí nós, eu engravidei, Exatamente. foi o quê? Depois de 2 anos? Você ficou grávida a primeira vez em 2003, meu bem. Aí nós perdemos o primeiro, né? Olha só. Foi bem difícil, né? Esse momento também, porque estando sozinhos lá, mas a igreja também foi muito participativa A igreja nesse os abraçou. momento, Igreja amorosa muito, né? demais. É. Então, assim, nós enfrentamos um momento difícil lá, mas a gente vê a mão de Deus, né? Claro. Aquele versículo fala que Deus levanta irmãos, né? Pais, mães, pais, sim. mães. Exato. Então, nós sentimos muito isso, assim, Deus levantando pessoas, o cuidado do Senhor na nossa vida. Então, nós, depois de um tempo, eu perdi o primeiro, aí veio o Davi. Né? Foi uma experiência muito boa, né? Porque a igreja, né? Abraçou, então o Davi era como se fosse da Sim, igreja, é. né? Eu fui, filho da eu fui igreja. o primeiro pastor de tempo integral da igreja, e aí, como nós não tínhamos filho, quando o Davi nasceu, que ela falou, o Davi era o filho da igreja. Da igreja. Então, Sim, o Davi ganhou de tudo do bom e do melhor, pastor, né? Olha. Foi, né, E Cleusa? foi uma, Super amado, foi uma né? espécie de Davi, o restauração, filho até amado. porque havia tido a perda, Foi. né? E há uma expectativa toda Foi. em torno Isso. da outra gravidez. Foi. E veio da visão. Veio né? da isso visão, aí, uma bênção. Aproveita para mandar um beijo aí. Davi, um beijo. Depois é a Isabelle também no Chile. Quanto tempo depois? Quase 2 anos. De 2 aninhos de diferença. diferença. O Davi é de 2005, a Isabelle de 2007. É isso. Olha que 2 coisa. anos e um mês de Os diferença.
dois nasceram no Chile. Que coisa Dois são boa. chilenos. Muito bom. Nós É? voltamos, a Isabela estava com 7 meses, né? 7 meses Aí e eu vocês com 2 voltaram. anos, Como Pastor- foi essa volta para cá, Olha, pro Brasil? Olha, Michele, foi algo muito interessante, porque Deus abençoou a gente muito lá, mas, assim, foi muito bom para nós como família, até reiterando um pouco o que ela falou, e já vou responder sua pergunta, Claro. mas uma das coisas que Deus me ensinou, eu acho que pega bem para o programa, foi essa cumplicidade com a minha esposa lá, pastor, porque eu sou de uma família mineira, meio durão assim, sabe? Uhum. E eu me lembro quando tinha algumas lutas lá, eu tinha um quartinho de oração, eu me trancava no quarto, eu orava, e às vezes chorava no quarto, e Cleusa batia na porta, o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa? Eu falava, vai para lá, me deixa orar. Ela, não, mas eu estou aqui. E eu fui ensinado no seminário que a gente não podia contar o problema que a gente tinha para a mulher, né? E assim, enfrentando as duas sozinhos, até que eu entendi. Eu falei, não, nós somos parceiros, somos missionários aqui. Uma só carne. Nós somos uma só carne. E aí eu comecei a compartilhar o coração com ela, pastor, isso foi maravilhoso para o meu casamento, sabe, Michele? Porque aí a gente se tornou mais cúmplice ainda, Sim. porque nós éramos um casal missionário. Exatamente. Então isso foi muito bom. E aí em 2007, o que aconteceu? Deus usou a nossa equipe para viver esse período de revitalização e nós formamos uma geração de pastores chilenos. E quando esses pastores chilenos começaram a assumir responsabilidades nacionais, nós como pastores brasileiros tínhamos que ir para um segundo plano. Sim. E aí nós começamos a conversar o seguinte, agora se a gente quiser ficar no Chile só pastoreando igreja, a gente fica. Mas isso a gente pode fazer no Brasil. Sim. Porque nós fomos para o Chile para a revitalização de uma denominação. Então, tendo terminado esse trabalho, nós conversamos e oramos e falamos assim... Voltar para casa. Vamos voltar para casa. E os nativos foram capacitados a pastorear Foram. e conduzir a igreja. Isso, e eles assumiram. Obviamente, a igreja que eu era pastor em Las Condes, ela não quis pastor chileno, ela quis pastor brasileiro. Foi mesmo. Porque o Danilo tá lá. Não, o Leandro, que era meu auxiliar, tá. Leandro Que do City ficou, do City, Sim. que é pastor na Bahia hoje, ele foi meu auxiliar há 4 anos. Aí quando eu saí, indiquei o Leandro. E aí quando o Leandro saiu, foi para os Estados Unidos e indicou o Danilo. Pronto. Então, até hoje, aquela igreja só teve pastor brasileiro. Brasileiro. Mas o Danilo tem vários auxiliares chilenos hoje. É o gostinho do sotaque. É isso aí. É o nosso jeitinho aqui, conquista, né? Mas ele tem. Então aí, o Danilo hoje é o titular, mas hoje ele tem vários auxiliares chilenos lá. Sim. A igreja está muito bem, graças a Deus. É E o aí, Danilo Danilo do City to City. City to City. Aí nós voltamos para Brasília, né, meu bem? Foi. E ficamos 10 anos lá, né, minha flor? 10 anos. 10 anos em E Brasília. nasceu a Isabela, a Daniele. Dani, vocês falaram da Dani e mandar um beijo Sim, pra Dani. claro, né? vamos chegar. É minha menorzinha. Agora, Você vai ó, falar, mãe, você não me mandou um beijo pra mim. Não, vai chegar. Então são 3. Isso. São 3. A Daniele nasceu em Brasília, mas já nasceu perto do final, porque nós chegamos em Brasília em 2008 e a Dani nasceu em 2015. E a Dani foi algo muito interessante, que houve um dia, né, a nossa igreja em Brasília teve uma grande revitalização também. Nós saímos de lá, ela estava com 735 Qual foi a membros. igreja de Brasília, pastor? Igreja Presbiteriana do Guará Guará 2, dois. né? E Deus nos deu a bênção de construir um templo lá. Vivemos um momento muito precioso, pastor. E houve uma época que eu preguei um sermão, aquele texto lá de Jeremias, do povo no exílio, que Deus disse que eles tinham que orar pela paz da cidade, abençoar a cidade, Sim. casar-se, dar-se em casamento, ter filhos e filhas. E aí eu fiz a exposição de um vídeo à época de como os muçulmanos estavam dominando a Europa porque eles tinham muitos filhos. Sim. E falei muitas vezes do nosso egoísmo de querer só um bem-estar e não confiar em Deus e não termos filhos. Exatamente. E aí uma irmã querida da igreja virou para mim e falou assim, ué, reverendo, o senhor está falando aí só tem 2? E aí? E aí a Cleusa falou assim, nós já tivemos 3, Deus levou 1. Mas isso tocou no coração dela, né? E de repente, daqui a um tempo ela fica grávida. Pronto. E aí a Dani aparece, a Dani é 10 anos mais nova que o Davi, né? Sim. Davi está com 19 anos, a Dani tem Foi 9 anos. atemporâneo. Foi. Mas assim, a Dani é uma bênção porque a Dani é a alegria da casa, né, Cleusa? Bom, Né? Ela brinca, ela zoa, tira sarro de todo mundo, entendeu? É descontraída, né? Uma bênção, né? É mais Graças a parecida Deus. com quem? Quem será? Pela risada. Acho que É o pastorzão. ela misturou aí, mas ela é bem mais extrovertida, né? É muito comunicativa, né, meu bem? E Deus dirigindo a vida de vocês o tempo todo. E a tempo vinda para todo. São Paulo? A volta para São Paulo, né? A volta para São Paulo, quer falar, minha flor? Não, pode falar. Hã? Mais um desafio aí. Foi uma né? assim, porque mais nós um estávamos desafio. bem em Brasília, a igreja, Deus nos deu uma bênção muito grande. Nós chegamos lá, a igreja, nosso ministério é revitalização. Sempre foi. Então nós chegamos lá, a igreja do Guará 2 tinha sido uma grande igreja, mas quando nós chegamos, ela tinha 80 pessoas frequentando.
E Deus teve misericórdia, foi feito todo um trabalho, centrado na pregação. Em 10 anos, a igreja chegou a 735 membros. Olha que bênção. Então nós tínhamos 2 auxiliares, tínhamos um apartamento em Brasília. Na época estava tudo bem, pastor. Tudo certinho. E o conselho dizia assim: pastor, o senhor vai jubilar aqui. Eu acho que o problema foi que eu acreditei, sabe? E o problema é que os irmãos ficam abrindo a boca e Deus, no seu senso de humor, vocês não sabem de nada. de nada. Eu que dirijo esse negócio. Não vai não. E aí alguém começou a falar para mim que a Unida, dentre os nomes que estavam na Unida, estava o meu nome. Eu falei, não, Deus, mas aqui... Aí nós oramos lá em casa, eu falei assim, isso nunca vai acontecer, nós estamos bem. Aí teve um dia que nós dobramos o joelho na sala, em abril de 2016. Olha aí. E aí nós oramos, Senhor, o Senhor é soberano, o Senhor faz o que o Senhor quer. Mas nós vamos começar a pensar nesse negócio da Unida, se é o Senhor que está nesse negócio, se os presbíteros vierem aqui. Olha. Nos convidar. E aí eu falei assim, eles nunca vão vir. Então tá beleza. Colocou um desafio. Vou botar a Alain aqui, morde, volta. Mas eu falei assim, eles nunca vão vir. Pois em Eles foram. final de julho daquele ano, 2016, o meu vice-presidente do conselho e o nosso tesoureiro foram a Brasília conversar comigo, Olha aí. para me convidar. E eu, quando eles vieram, eu falei, Cleusa, Não tem jeito. Agora, não tem jeito, Deus. né? Mas mesmo assim eu não podia sair porque a igreja, eu era o pastor da igreja, eu falei com eles, irmãos, vocês vão ter que me esperar 1 ano e meio. E Deus conduziu, o conselho esperou 1 ano e meio, nós fizemos 1 ano de transição. E a Unida é uma igreja belíssima, muito amorosa, mas também estava precisando de um período de revitalização. Tinha poucas pessoas frequentando a igreja. E a Unida é uma igreja histórica. Quantos anos tem a Igreja Unida? A Unida tem vai fazer 124 anos. 124 mas é a anos. mãe de Pinheiros, é a mãe de Alphaville, é a mãe das grandes igrejas presbiterianas de São Paulo. A Unida, mais de 60 igrejas descendem dela. Ela foi a primeira de São Plantou essas Paulo? igrejas. Foi. Ela é a junção da segunda com a terceira, Segunda, quarta, porque a terceira. primeira saiu da IPB em 1903. Ah, tá. Então, ela se tornou a primeira da IPB. Tá. Então, uma igreja muito missionária, só que estava vivendo um momento de dificuldade. E nós viemos aqui e um grande desafio, né? Porque eu tinha um estilo mais jovem, mais atirado. A Unida é uma igreja tradicional. Então, no começo foi muito difícil a adaptação, né, meu bem? Muitos paradigmas, né? Foi, pastor? muitos paradigmas. E assim, eu sou missionário, né, pastor? Então, em Brasília, nós derrubamos um templo, eu chego com muitos projetos. E uma igreja tradicional, ela está acostumada a manter as Sim. coisas como são. Então, no começo, foi um choque cultural brutal. Mas Deus foi maravilhoso, foi conduzindo todas as coisas, o conselho foi nos apoiando, e nós tivemos uma grande luta de enfrentar 2 anos de pandemia verdade. e um ano de Cracolândia na porta da igreja. Na porta da igreja. Então, Isso eu lembro. dos 7 anos que nós tivemos aqui, 3 anos foram atípicos. Sim. Mas Deus foi muito maravilhoso. Né? Depois da pandemia, Deus trouxe muita gente nova para a igreja e hoje nós estamos vivendo um momento muito abençoado. O né? desafio de revitalizar, inclusive, não só através da igreja e a igreja em si, mas a cidade de São Paulo. É isso que eu digo, pastor. Acho que a gente tem uma missão muito bonita aqui nessa cidade, Um grande desafio. que é contribuir. O nosso conselho tem uma comissão, pastor, de revitalização que trabalha a revitalização do centro e do entorno da cidade. Glória a E Deus. vez por Precisa, outra, né? a gente se reúne com Necessário, político, com policial, e Deus tem melhorado o entorno. Depois que a Cracolândia saiu de lá, tudo ficou melhor do que antes. Pra Graças glória a de Deus. Deus. Pra Bênção glória de demais. Deus. E a Sociedade Bíblica do Brasil, só para contribuir aqui com o nosso centro de São Paulo, que eu amo, né? É isso aí. Eu acho que o centro de São Paulo é um negócio fantástico. Riquíssimo, né? né? Riquíssimo. A gente está aí para produzir, se Deus quiser, vai sair o Centro Cultural da Bíblia no centro de São Paulo. Que bênção. Onde é a nossa regional, lá onde eu trabalho. maravilha. Aí a gente está com esse plano aí, que Deus tenha misericórdia de nós e ajude Ajudar a revitalizar, ajudar a sim. revitalizar isso Pode aí. contar com a nossa parceria, Não, pastorzão. vamos juntos. Vai ser uma alegria muito A grande. gente vai estar junto, com certeza. Mas na oração e na condução dos filhos, né? Como tem sido para vocês agora aí essa continuidade do ministério? Porque são Os filhos muitos grandes, desafios. né? A pequenininha ainda é pequenininha, mas os outros já Pode falar agora, crescidos. você, meu bem. A oração é essencial, né? Porque eu falo assim, a gente depende do Senhor, né? Então estamos com os filhos, cada um numa faixa fase, etária, cada um com uma demanda. cada uma numa demanda diferente. Então, assim, a dependência do Senhor, é oração, é buscar a direção do Senhor na palavra, né? De como guiar os filhos, de acompanhar, de estar presente na vida deles, procurar, né? Estar presente na vida deles para fazer pelo menos, né, o que a gente tenta, né?
Na dependência do Senhor, Sim. né? Quando nós morávamos em Brasília, pastor, nós morávamos a meia hora do Mackenzie. Olha, Então, nós fazíamos o devocional com eles no carro todo dia. igual A gente Né? aproveitava, Então a gente nesse aproveitava, nós fazíamos um cultinho no carro e dentre alguns, nós chegamos a ler o Breve Catecismo e quando o Arival lançou o primeiro livrinho dele de devocional, ele da capa usava. azul, sim. nós lemos todo esse livro com os meninos do carro, Olha né? só. Fizemos essa devocional lá em Brasília. Até quando a Dani nasceu, Foi eu pouquinho. fazia sozinho com os meninos, levava eles para a escola. E foi um tempo muito bom. Então, assim, apesar dos nossos pecados e falhas, que são muitos, Não é mas fácil, nós sempre lutamos para ensinar os meninos na palavra, orando com eles. Hoje já não tem mais esse negócio de DVD e CD, mas nós comprávamos tudo que tinha. Eles ouviam música, ouviam pregação, eram ensinados na igreja. E graças a Deus, para a glória de Deus, nós podemos dizer que apesar de nós, eu sei que muita coisa vem pela frente, mas nossos filhos têm dado testemunho de que são crentes. Glória a Deus. bom. Davi está no 2º ano de Direito, é um dos líderes da ABU na Universidade de Olha que coisa Mackenzie, boa. né, um Legal. expositor da palavra, moço piedoso, para a glória de Deus. Bebele também, menina crente. E a Dani, ainda ontem no nosso devocional à noite, né, eu perguntei para ela, e aí, minha filha, você crê? Não, hoje de manhã, né, meu bem? Eu falei, você é justificada, regenerada? Porque nós estamos lendo com eles de manhã o devocional do Spurgeon. Olha que benção. E aí hoje o Spurgeon falou sobre justificação, regeneração e ressurreição de Cristo. E aí eu fui explicando para ela que na justificação, Deus nos tira da lama. E brinquei, é como um porquinho que você tira da lama, ela é palmeirense, né? Entendeu? Ela, pai, tem que falar de porco. Tem que falar de porco. E aí eu falei, na justificação Deus tira a gente da lama. E na santificação Deus vai tirando a lama da gente e vai tirar até Jesus voltar. Ok. E estava explicando, eu falei, aí filha, você já foi declarada justa pela fé no tribunal de Deus? Ela, sim, papai, eu creio em Jesus. Olha Ai, que coisa Então, linda. assim, que bênção, né? Então, a gente se alegra porque é graça de Deus, pastorzão. Sim, Porque nós não temos o poder de converter o coração dos nossos filhos, né, Michele? Não, Isso é obra do Espírito Santo, E né? cremos na E promessa, que oração, eles são presente do isso Senhor, mesmo, herança do Senhor, herança são do os Senhor. filhos, né? Então, assim, graças a Deus, eles são obedientes, são pecadores como nós. Sim. Vez por outra tem que chegar junto, exige um pastoreio, Tá ali, né? Sim. uma conversa, muita oração. Mas eu sou muito grato a Deus, e não é porque está na câmera, não, pela esposa que Deus me deu. Pronto. Porque o senhor trabalha na SBB, eu, além de ser pastor da Unida, trabalho intensamente na Agência de Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Sim, na APECOM. E ainda prego fora em todo o país. Então, se eu não tivesse uma esposa tão preciosa, tão Ficasse ali com dedicada, os filhos, que está ali pastoreando, caminhando, cuidando dos filhos todo dia, certamente não seria do jeito Que que bom é. que elas pastoreiam o nosso coração É. e os nossos filhos. né, Eu pastor? sou muito grato ao Senhor pela vida dessa santa mulher de Deus. Bênção de Deus. Amém. Gente, Aproveitando. exato, é porque assim, a hora voa e nem parece. É, né? e Bate-papo maravilhoso, dava mais Aproveitando uma o hora. ensejo agora desse momento romântico, vamos para os nossos blocos. O primeiro bloco, dica de casal. Olha aí. Dica de casal. Agora a gente pede que o pastor Roster e a Cleusa deixem uma dica, né, para os casais que estão assistindo, da história de vocês, da direção de Deus no casamento de vocês. O que vocês deixam como dica para os casais? Fiquem à vontade, tá? Aí vocês podem escolher aí para o homem, para a mulher ou para o casal. Quem começa, aí é aqui com vocês. Pode aqui. você, princesa, começar. Eu acho que para o casal é essencial o nosso relacionamento com o Senhor, né? Buscar manter essa comunhão com o Senhor, porque o Senhor, Deus é tudo, né? Então a Bíblia fala que aquele que ouvesse das minhas palavras e as pratica será comparado como uma imprudente, né? Que edificou sua casa sobre a rocha. Então nossa casa tem que estar firmada e edificada sobre a rocha que é Cristo Jesus. Sem Ele, nada nós podemos fazer, então nós dependemos dele para tudo. Então a minha dica é essa, que nós nos mantenhamos aí firmados no Senhor, na dependência do Senhor e buscando sempre a sua direção através da sua palavra, através daquilo que Ele nos orientou, né, por ela, e buscarmos obedecer a palavra dele dentro de casa, né? Benção. É o evangelho dentro de casa, né? Então, minha Olha dica aí. é essa, buscarmos praticar a palavra e na dependência do Senhor. É isso Coisa aí. linda, hein, pastor? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Pastor, você quer falar alguma Quer coisa? falar? Por favor, pastor, brincadeira. Mas
a sua dica. Não deveria nem falar depois dessa, né? É igual aquele que tá no conselho da igreja, é o último a falar dos presbíteros. O que eu tenho para falar? Mas, pastor, eu acho que uma grande dica, né, até para quem talvez não casou, é buscar casar com alguém que ame ao Senhor sobre todas as coisas. Pronto. Né? E pensando nisso, além da intimidade, da amizade, como minha esposa falou, é importante que o casal cultive o relacionamento com Deus. Né? Eu me lembro que nos grandes momentos de desafio do nosso ministério, é um privilégio chegar em casa, chamar a Cleusa e falar assim, vamos ajoelhar. Porque se Deus não intervir agora, as coisas não vão. E eu tenho uma amiga que pastoreia meu coração, minha amada esposa, nós oramos juntos. Isso é uma bênção maravilhosa. Mas uma outra dica também, é importante você conhecer o seu cônjuge e a personalidade dele. Eu me lembro quando a gente era namorado, um dia a gente teve uma discussão, nós éramos noivos, e a avó dela, que criou ela e ela chamava de mãe, depois da discussão me chamou e falou assim, meu filho, deixa eu lhe explicar como é que a minha neta funciona. Né? Porque quando tem um problema, pastor, eu gosto de resolver na hora. E eu gosto de acertar as pontas, aparar e vamos resolver, e acabou. E aí ela virou e falou assim, ó, se você estiver conversando com a minha neta e a coisa não andar, vai na padaria, toma um suco, toma um café. Quando você voltar, se ela estiver errada, ela vai estar pronta para lhe pedir perdão. Mas ela não funciona na pressão. Assim, na pressão. Foi um dos melhores conselhos que eu pude receber na minha vida. Né? Porque a pessoa com quem a gente se casa é diferente da gente. E a gente precisa entender o jeito dessa pessoa para não forçar o nosso jeito a ela. É verdade. Mas para que o relacionamento seja mais calmo, mais azeitado e você ouça e aprenda com o jeito do seu cônjuge para que o seu casamento seja bem sucedido. Muito bom, pastor. Pegando o gancho no que o senhor falou, só para... a gente tem falado muito sobre casamento aqui, e às vezes as pessoas entram no casamento pensando que é isso, né? Que o casamento é só sobre si e a sua felicidade. Vou encontrar e que a pessoa vai ter que se moldar, gente. Vou encontrar minha soulmate, né? Minha alma gêmea, e ela vai me fazer feliz. E na verdade o casamento é você abrir mão dos seus desejos para poder fazer o outro feliz também. Conhecê-lo é uma forma de fazê-lo feliz, né? Aprender a ser feliz na felicidade do outro, né, pastor? Isso aí. Exige renúncia, exige, no nosso caso, como maridos, morte mesmo, e buscar a semelhança com Cristo. Então, conhecer a Deus e conhecer seu cônjuge ajuda. Muito bom. É isso aí. Dicas preciosas, né, Michele? Preciosas dicas. Anotem aí, gente. Anotem aí, o programa hoje foi fantástico e está acabando. E o nosso próximo quadro. Vamos para o nosso próximo quadro, Eu Ainda Digo Sim. Eu Ainda Digo Sim, o quadro que a gente adora aqui. É o nosso quadro romântico, coraçõezinhos na tela, podem subir aí. É o momento do casal, de vocês falarem palavras de amor, de carinho para o outro, né? E por que o Roster ainda diz sim para a Cleusa e por que a Cleusa ainda diz sim para o Roster? O reverendo, faz de conta que a gente não está aqui. Vocês podem virar um para o outro, declaração. Pra gente é o pastor Roster, o reverendo, mas é o Roster da Cleusa, né? Cleusa do Agora, Roster, você que está em casa nos assistindo aí, vai aí no chat, tem um coraçãozinho, começa a apertar aí para enfeitar essa isso aí. Bom demais, por favor, gente. Meu bem, depois do Senhor Jesus, eu te amo mais que tudo nessa vida. Eu gostaria de agradecer a Deus porque você é um presente do Senhor para mim. Eu ainda digo sim para você, que você é uma bênção na minha vida. Muito obrigado pelo companheirismo, pela compreensão, pelas orações, por estar disposta a abrir mão de mim sem reclamar, né? Para apoiar o ministério pastoral, por me dizer quando as coisas não estão tão boas, né? Por me alertar quando eu não estou preocupando tanto de casa como da igreja. E muito obrigado por me amar, por ter paciência comigo, por ser minha companheira espiritual, minha amiga, minha mãe. Você é minha vida. Eu não sei viver sem você. Eu desejo que Cristo continue a nos sustentar. E eu quero ficar velhinho do seu lado, se for a vontade de Deus. Até o nosso Senhor Jesus nos chama. Te amo muito. Deus te abençoe. Você é minha vida. Eu ainda digo sim para você. Essa é uma bênção também de Deus para minha vida. É um homem de Deus, meu companheiro também de caminhada, né?
seguimos juntos. E que esse é o homem de Deus, o servo do Senhor, que tem cuidado de nós, tem nos abençoado, tem nos levado aos pés do Senhor, tem nos ajudado a crescer, tem me ajudado a crescer muito com o Senhor. E nós estamos aí juntos, né? Para que der e vier, então eu ainda digo sim que esse é o homem de Deus para mim. Amém. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Te amo. Deus abençoe. Coisa linda, gente. lindo. Coisa linda. Olha, eu vou dizer para vocês. Que emocionante. São poucos os, eu ainda digo assim, que nos fazem chorar. A gente chorou aqui, perdão aí, você que está em casa, mas foi emocionante demais. Bom demais. Que Deus abençoe. Olha, agora você que está conectado com a gente aí, não pode, me empresta aqui, Michele, por favor. Você vai assistir esse vídeo maravilhoso, mas eu já quero mostrar para você aqui, ó. Essa aqui é a Bíblia Mães da Aliança. Mães de joelho, filhos de pé, orando pelos seus filhos com base nas promessas de Deus. Essa Bíblia, que é uma parceria da Sociedade Bíblica do Brasil com a editora Ezion. Agora assiste essa dica literária aí, que é essa Bíblia para o seu coração, para a sua família, para você que é mãe. Qual é o livro com o poder de instruir, consolar, exortar e dar esperança para as mães do século XXI? Com certeza, a Bíblia Sagrada é a resposta para essas e todas as outras necessidades do ser humano, principalmente as mães. E para dar suporte a essas mulheres tão fundamentais na família, a Bíblia Mães da Aliança foi criada para celebrar o papel essencial das mulheres na história da fé. Um material de alta qualidade, desenvolvido em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil, a maior gráfica de Bíblias do país, responsável pela produção de mais de 200 milhões de Bíblias por ano. O que começou com um devocional se tornou uma versão especial para as mães. Muitas mães abraçaram o projeto mesmo, por conta do objetivo, né, que é oferecer esse recurso para mães orarem pelos seus filhos, orarem pela família. E aí a SBB ficou muito interessada no projeto, nos procurou e nós, em parceria com eles, licenciamos o conteúdo do devocional para essa Bíblia também. E para que o projeto final ficasse à altura do que a Bíblia Mães da Aliança representa, a SBB se empenhou em todas as etapas. Mas eu vejo que o diferencial desse projeto de produção gráfica vai ser a capa, porque ela vai receber 2 fitas hot stamp de cores diferentes, mais uma gravação a seco que é queima, então ela vai ser bem diferenciada nesse quesito da finalização da capa. Com histórias cativantes, mensagens inspiradoras e um estudo profundo, a Bíblia Mães da Aliança é mais que uma versão diferenciada do livro sagrado. É legado de amor e fé para todas as gerações. Além dos 365 devocionais escritos pelo pastor Arival, o time editorial da SBB trabalhou com ele com outros estudos, recursos, pegando mães da Bíblia que foram fundamentais na questão de oração pela família. Você acabou de assistir então esse vídeo maravilhoso falando sobre a editora Ezion, editorezion.com.br, onde você pode acessar aí e adquirir materiais para o seu crescimento espiritual, para o seu casamento. Mas essa Bíblia especial aqui, ó, Mães da Aliança, tem a cor vinho, tem a cor verde e as devocionais do nosso pastorzão, Reverendo Arival Dias Casimiro, que escreveu esses devocionais para o crescimento das mães, aquelas que oram pelos seus lares e pelos seus filhos. Essa Bíblia maravilhosa. Quando você adquire o nosso material aqui na Editora Ezion, você está contribuindo com a obra missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, porque 100% do lucro da Ezion, na verdade, vai para a obra missionária. Perfuração de poços, cestas básicas, plantação de igreja e tudo que é bom para o reino de Deus. É isso. E agora chegou aquele momento, né, Michele? Infelizmente. Passou tão rápido, né? Muito rápido, Aí né? a gente diz assim, Muito rápido para conversar. tanta coisa para conversar, mas acabou. Reverendo Roster, Cleusa, a gente queria muito agradecer, viu? Nós que Pela agradecemos. presença de Obrigada. vocês aí. Amém. Obrigado pelo carinho de participar. Muito Mas- obrigado pela honra e pelo convite, pastor. Nós que agradecemos, Michele. Deus né? abençoe muito, viu? Amém. Eu queria pedir com todo carinho, pessoal que nos assiste em casa, Reverendo, e que de repente passa por alguma dificuldade no casamento, que olhasse para o testemunho de vocês hoje, esse programa, e principalmente para a palavra, como a gente falou, como a Cleusa lembrou, firmar o casamento na rocha, que o Senhor orasse pelas pessoas que nos assistem, e a gente pudesse dar as mãos aqui, Amém. clamando ao Senhor pelos casamentos. Amém. Querido Deus, eterno Pai,
nós queremos clamar a tua bênção para todos os que estão conosco aqui neste programa tão precioso hoje. Rogamos-te, Deus, que tu derrames sobre eles as tuas mais ricas bênçãos. Se tem alguém aqui assistindo esse programa, Deus, que o coração está gelado, que o relacionamento está quebrado, que o Senhor, Deus, ó Pai, toque no poder do teu Espírito Santo, para que esse marido esteja disposto a morrer pela sua esposa, como Cristo morreu pela igreja. E que essa esposa esteja disposta a honrar o seu marido, como a noiva de Cristo tem que honrar o Senhor Jesus. Ó Senhor, eu quero pedir que o Senhor visite com cura os casamentos que estão machucados. Ó Deus, eu quero pedir que o Senhor traga quebrantamento, que o Senhor, ó Deus, ó Pai, dê a bênção do perdão, da restauração. Ó Pai, que essas pessoas entendam que o casamento só pode dar certo se o Senhor ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Porque nós só podemos amar corretamente o nosso cônjuge quando amarmos a Deus sobre todas as coisas. Então, caso esses casais não estejam amando ao Senhor, caso a vida devocional esteja esquecida, que eles se reúnam agora, peçam perdão ao Senhor e digam: Senhor, nós queremos consagrar o nosso lar a Ti, nós queremos fazer do Senhor o maior amor da nossa casa, nós queremos invocar a bênção do Senhor sobre este lar. Ó Deus, visita com cura e restauração pelo poder do Teu Espírito e da Tua palavra, e que, ó Deus, ó Pai, pastor Vinícius e Michele possam ouvir dos testemunhos de vidas que foram restauradas através da instrumentalidade desse programa tão precioso, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. É isso aí, gente. Deus abençoe muito a sua vida e até o nosso próximo Bem casados. Bem Casados. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe.